Fala Fogão, em busca de uma boa oportunidade de mercado, o Botafogo parece já tem mapeado um atacante de lado que pode ser alvo de proposta nos próximos dias. Se trata de Elias, atacante do Sub-21 do Grêmio, que de repente pode chegar no Glorioso. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a análise da rodada, dessa 17ª rodada, que começa hoje. O Botafogo só joga na quinta-feira, é o último time a entrar em campo nessa 17ª rodada, mas tem muito confronto interessante que a gente tem que ficar de olho. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações e ser sempre avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Além disso, você se inscrevendo me ajuda a alcançar a marca dos 8.000 inscritos, que é a nossa próxima meta. E até o fim da Série B, o objetivo é alcançar os 10.000 inscritos aqui no Fala Fogão. E com toda certeza, com a sua ajuda, a gente vai chegar lá. Além disso, nesse começo de vídeo, eu quero te convidar para a live que eu vou fazer logo mais aqui no canal, entre 8h15 e 8h30 da noite. A gente vai fazer uma resenha junto da galera, de vocês participando no chat, a respeito dessa próxima rodada, projetando o confronto contra o Operário, né? Jogo muito importante para o Botafogo, afinal de contas, o Operário tem 24 pontos e o Botafogo 25, a gente está a 2 pontos do G4 e o objetivo nessa rodada é entrar ali entre os 4 primeiros colocados. Então, coloca na sua agenda, entre 8h15 e 8h30 da noite, live no Fala Fogão para essa resenha gloriosa com vocês aí no chat. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente o interesse do Botafogo, segundo informações do GE, no atacante Sub-21 do Grêmio, Elias, jogador que é tratado como uma joia no tricolor gaúcho, tem cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e contrato até 2024. No começo desse ano, Fortaleza mais 2 equipes da Série A demonstraram interesse no atacante, mas o Grêmio não quis negócio. Só que agora o Filipão não está utilizando o jogador, né? Então justamente por isso surge essa informação de um possível interesse do Botafogo no atleta. O Grêmio já deixou bem claro que ainda não recebeu proposta. Então, nesse momento, é uma especulação em torno desse interesse, esse possível interesse do Botafogo. E a torcida do Grêmio, com base nessa notícia, não ficou muito satisfeita. Tem muito torcedor do tricolor gaúcho que, com base nessa informação, está falando: se o Botafogo quer um atacante de beirada, devolve o Luiz Fernando. A galera lá no Grêmio já está insatisfeita com o Luiz Fernando, com o desempenho do jogador, que assim como aqui no Botafogo, vai irritando muitos torcedores. Eu confesso a vocês que eu nunca gostei do Luiz Fernando, a cada 10 tentativas ele errava 8, né? Então é um jogador que na tomada de decisão ali na frente, normalmente escolhe a jogada errada. Então assim, a gente não pode obviamente trazer o Luiz Fernando, ele está emprestado para o Grêmio, que fique por lá, mas sinceramente, essa ideia de trazer um jogador do Sub-21 para o nosso profissional, eu não gosto muito. Quando é do Sub-20 para o nosso Sub-20, eu acho bacana o movimento que o Botafogo faz, porque você traz um jogador de repente que tem potencial, para terminar o seu desenvolvimento no nosso Sub-20 e aí sim poder ser utilizado no profissional. Caso, por exemplo, do PV, que era do Nova Iguaçu, chegou para o Sub-20, foi para o profissional e infelizmente foi vendido a preço de banana para o Internacional. Mas foi um movimento que o Botafogo faz várias vezes que é interessante, do Sub-20 para o nosso Sub-20. Agora, quando é do Sub-21 do Grêmio para o profissional do Botafogo, dando oportunidade para uma aposta de uma outra equipe, de um jogador da base de um outro time, sinceramente eu prefiro que a gente dê oportunidade para quem já está dentro de casa. E no Sub-20 do Botafogo tem atleta como o Vitinho, que poderia fazer essa sombra para o Marco Antônio. O Marco Antônio hoje é o titular ali pelo lado direito, tem o Varley também que pode fazer aquela função, embora eu prefiro o Varley vindo de trás, como lateral, só que hoje o Daniel Borges logicamente vem fazendo jogos consistentes e tem a sua titularidade ali garantida, né? Mas a gente está em busca desse jogador. Só que se for para fazer uma aposta, eu, Vitor, prefiro que a gente faça uma aposta em quem já está dentro de casa. Tá? Não gosto dessa ideia de trazer um jogador do Sub-21 de uma outra equipe, vai servir de vitrine, o jogador vem, de repente se destaca, final do ano ele volta para o Grêmio e o Botafogo não leva nada com isso, né? Por mais que possa ter ali uma pequena taxa de vitrine, vai ser muito pouco. Então é melhor a gente dar uma oportunidade para um garoto da nossa base. Se o Elias tivesse se destacando tanto assim, possivelmente ele estaria no profissional do Grêmio jogando, né, esse Campeonato Brasileiro da Série A. Mas não é o caso. Ele pode vir a ser um grande jogador, parece que tem talento inclusive, mas nesse momento é uma aposta. Então a minha visão em relação a essa aposta é a gente olhar para dentro de casa
porque aí você não está trazendo um jogador experimentado já, você está trazendo um jogador jovem que pode ou não jogar com a nossa camisa, vai ficar como opção, e para ser opção a gente pode olhar para o nosso sub-20. Agora, um outro destaque que eu quero fazer aqui nesse vídeo é justamente essa próxima rodada da Série B. A gente vai ter aí confrontos importantes acontecendo, muito confronto direto inclusive, times que estão ali na briga junto do Botafogo que vão se enfrentar justamente para poder tentar chegar no G4. Então o Botafogo tem que ficar de olho, óbvio, no seu jogo em primeiro lugar, tem que fazer a sua parte, vencer fora de casa, mas tem que olhar também para os outros adversários. Temos muitos jogos para a gente poder conferir aqui e eu quero dar uma passada nessa rodada com vocês. Mais tarde a gente vai entrar ponto a ponto em cada partida, mas eu acho importante a gente ficar por dentro de cada jogo que vai rolar nessa Série B do Campeonato Brasileiro, nessa 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Fogão. Primeira partida que a gente vai ter aqui hoje, começando às 7 da noite, na verdade são 2 jogos começando às 7 da noite, é Confiança e CSA. Confiança que está fora do Z4, muito por conta do resultado deles, óbvio. 4-0 para cima do Náutico, um grande resultado fora de casa. E também o resultado do Botafogo diante da Ponte Preta. A vitória do Botafogo por 2-0 para cima da Ponte garantiu Confiança fora do Z4. O CSA é 12º colocado, tem 19 pontos. Então assim, nessa partida de hoje, vitória do Confiança ou mesmo empate é o melhor dos mundos, né? Por mais que o CSA tenha 19, vencendo vai a 22, mas é sempre legal a gente deixar os adversários mais distantes possíveis, né, do Botafogo. Então nessa partida aqui, Confiança e CSA pode dar vitória do Confiança ou de repente um empate. Já no outro jogo, que começa às 7 da noite, é um confronto muito importante. A gente tem Avaí e Guarani. O Avaí nesse momento é o 5º colocado com 27 pontos e o Guarani é o 7º colocado com 26 pontos. O Botafogo em 8º está muito de olho nesse confronto. O empate entre Avaí e Guarani leva o Avaí a 28, o Guarani a 27. E uma vitória do Botafogo diante do Operário nos leva a 28 pontos. Se Avaí e Guarani empatarem, por exemplo, a gente vai igualar o número de pontos do Avaí, que chegaria logicamente a 28 pontos. Só que aí a gente ultrapassa o Avaí no número de vitórias. A gente chegaria a 28 pontos com 8 vitórias e o Avaí chegaria a 28, porém com 7 vitórias. Então, no critério de desempate, o Botafogo ficaria à frente. Outro confronto aqui que acontece hoje é Goiás e Remo. O Goiás, nesse momento, é o 4º colocado, com 27 pontos. Já o Remo tem 19 pontos na 13ª colocação. Vitória do Remo ou empate, tá de boa, né? O Goiás realmente não poderia vencer, porque dessa maneira a gente tem a possibilidade de ultrapassar o Goiás também. Se o Goiás, de repente, empatar em casa contra o Remo, vai a 28. E em caso de vitória do Botafogo diante do Operário, a gente ultrapassa o Goiás nos mesmos critérios da equipe do Avaí. Também temos hoje Vasco e Vila Nova, 9h30 da noite. O Vasco joga em casa, tem 25 pontos, está uma posição atrás do Botafogo e, logicamente, o resultado mais interessante seria, né, um empate ou mesmo uma vitória do Vila Nova. É difícil imaginar o Vila Nova vencendo o Vasco fora de casa, mas a Série B tem as suas surpresas. E como bom botafoguense, né, torcendo para que a gente possa aí ter os adversários indo mal nessa rodada, eu vou torcer por um empate ou uma vitória do Vila Nova, com todo respeito à torcida do Vasco, mas nessa disputa aí para ver quem entra no G4, obviamente eu vou ficar com o Botafogo. A gente tem ainda amanhã Brasil de Pelotas, que é o último colocado, contra o Curitiba. Curitiba, que é vice-líder, tem 30 pontos. Logicamente, o empate ou vitória do Brasil de Pelotas é o melhor dos mundos. Já Ponte Preta e Londrina é uma partida que não influencia em absolutamente nada. É confronto do Z4, eles que se entendam por lá, o Botafogo não tem nada a ver com isso. Cruzeiro e Vitória também fazem um confronto buscando se afastar do Z4. O Cruzeiro, que venceu na última rodada a equipe do Brusque, acabou ajudando o Botafogo, né? E encara mais um adversário agora buscando se afastar do Z4. Cruzeiro, que chegou a 16 pontos nessa última rodada, está em 15º lugar e em caso de vitória no Mineirão, pode chegar a 19 pontos, permanece bem distante do Botafogo, mas vai buscando essa recuperação. É a segunda partida sob comando do Vanderlei Luxemburgo. Temos um outro confronto aqui que é muito importante. Sampaio Corrêa e Náutico. O Náutico é líder, o Sampaio Corrêa nesse momento é o 6º colocado com 26 pontos. E sinceramente, se for para ter um vencedor, que seja o Sampaio Corrêa. Mas o melhor dos mundos é um empate. O Sampaio Corrêa, que está fazendo grande temporada, um grande campeonato da Série B, tem a possibilidade aqui de entrar no G4 nessa rodada.
O Náutico não pode vencer, tá? Sinceramente, o Náutico não pode vencer, assim como o Curitiba. Líder e vice-líder, o ideal é que no máximo empatem nessa rodada e o Botafogo, logicamente, possa vencer o seu jogo, porque dessa forma a gente diminui ainda mais a distância para as equipes que estão liderando a competição. Temos ainda nessa rodada CRB e Brusque, outro confronto direto. O CRB entrou no G4 nessa última rodada, conseguiu uma vitória importante, chegou à terceira colocação com 28 pontos. Já a equipe do Brusque está em 10º lugar com 24 pontos. O Botafogo ultrapassou o Brusque justamente por conta da derrota que eles tiveram dentro de casa para a equipe do Cruzeiro. CRB está fazendo um grande campeonato, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, e justamente por isso está vivendo um grande momento. O Brusque também vinha bem, estava com 2 vitórias, 2 empates, tinha a possibilidade de emplacar uma terceira vitória nos últimos 5 jogos, mas foi derrotado para a equipe do Cruzeiro. É um confronto direto importante, onde o empate é o mais desejável. Mas se tiver que ter um vencedor, eu prefiro que seja o Brusque, porque dessa maneira o CRB permanece com 28 pontos e em caso de vitória do Botafogo para cima do Operário, a gente iguala em pontos, mas ultrapassa no critério de desempate. Nesse caso, o critério de saldo de gols. O CRB tem um saldo 3, o Botafogo tem um saldo 5. Então a gente tem aqui confrontos importantes antes do jogo entre Operário e Botafogo. O Botafogo entra em campo nessa quinta às 9h30 da noite, contra o Operário, já vai saber de todos os resultados da rodada e justamente por isso a gente tem a possibilidade de saber exatamente aquilo que a gente pode alcançar quando entrar em campo. É uma rodada muito importante, você pode observar que tem vários confrontos diretos. A gente tem CRB e Brusque, Sampaio Corrêa e Náutico, temos aqui o confronto também entre Avaí e Guarani, jogos importantes em que a gente tem que ficar de olho, mas logicamente o Botafogo tem que fazer a parte dele. É um jogo fundamental, temos aí um confronto para a gente poder chegar a 28 pontos, emplacar a 5ª vitória seguida e consolidar esse momento muito positivo que a gente vem vivendo. O Botafogo que tem pela frente aí até o fim do primeiro turno o Operário nessa quinta, depois o Brasil de Pelotas, que é o último colocado dentro de casa, e a gente fecha o primeiro turno contra o Guarani. São 2 confrontos diretos e esses confrontos fazem a diferença lá na frente. Então que a gente possa fazer um grande jogo contra o Operário, também contra o Brasil de Pelotas e Guarani. Quem sabe emplacar aí uma sequência de 6, 7 vitórias seguidas, justamente para que a gente possa alcançar o nosso objetivo de fechar esse primeiro turno dentro do G4 e quem sabe, talvez ocupando uma vice-liderança, uma liderança. Vamos jogar jogo, o Botafogo está indo muito bem, está vivendo um grande momento e que a gente possa seguir dessa maneira. Mas é isso, Fogão. Eu quero saber a sua opinião sobre essa rodada, esses confrontos aqui tão importantes, confrontos diretos. Temos também o jogo do Curitiba fora de casa contra o último colocado. Quando foi o Confiança contra o Náutico, deu confiança. E agora, Brasil de Pelotas e Curitiba? Será que a gente também tem uma surpresa? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês mais tarde aqui no canal, na live, para essa resenha gloriosa com a galera.